Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos, e hoje a gente vai falar sobre os tipos de DR que existem para você aplicar no seu projeto elétrico. Presta bastante atenção, porque esse é um conteúdo que poucos projetistas têm conhecimento, mas é muito importante em cargas eletrônicas e edificações industriais também. Qual que é o DR que a gente está acostumado a encontrar? O DR que a gente está acostumado a encontrar é o DR de 30 mA aí, que a NBR 5410 obrigatoriamente pede para áreas molhadas, né? E geralmente esse DR de 30 mA, ele tem esta simbologia aqui no corpo do DR, que é a simbologia de corrente alternada. Esta simbologia indica o tipo do DR. Então você vai ver outras simbologias parecidas com essas em outros tipos de DR, tá? Neste caso aqui, essa simbologia indica que o DR é o DR do tipo AC, ou seja, é um DR que trabalha em corrente alternada. Ele lê corrente residual alternada. Ele lê a forma de onda de uma corrente alternada. Por isso essa simbologia do DR tipo AC, tá? Primordial. Simbologia do DR tipo AC é o DR que a gente acha aí na esquina, é o DR que a gente compra em qualquer lugar, tá? Muito importante, é o primeiro DR que surgiu, por isso que ele é muito comum hoje, né? Só que aí o que aconteceu? Com a crescente de equipamentos eletroeletrônicos no mundo, né, começou a observar que as correntes contínuas começaram a aparecer na instalação elétrica e elas atrapalhavam o funcionamento do próprio DR. Porque eu não sei se você sabe, se passa corrente contínua em um DR e esse DR não está armado para essa corrente contínua, ocorre o efeito cegueira e acaba prejudicando o funcionamento do próprio DR. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Então, o que começou a acontecer? Nas instalações elétricas começou a utilizar o DR como proteção contra choques, só que como existia muito equipamento eletroeletrônico, correntes de fuga em correntes contínuas naturais começaram a aparecer e começou a surgir a necessidade de utilizar outros tipos de DR. Mas antes da gente chegar nesses DRs que protegem diretamente contra a corrente contínua, existe um tipo de DR, uma característica específica de um DR, que a NBR 5410 traz para a gente, eu não poderia trazer aqui para vocês também, que é o DR tipo S, tá? Lá na NBR 5410 ela fala sobre isso. O que ela fala aqui, ó? Quando os DPS forem posicionados a jusante, ou seja, depois do dispositivo DR, esses dispositivos DR, sejam eles instantâneos ou temporizados, devem possuir imunidade a correntes de surto de no mínimo 3 kA, no mínimo 3 kA. Qual que é essa situação que a NBR 5410 está trazendo para a gente aqui? Imagina se você tem um quadro de distribuição e você tem um disjuntor geral. E depois desse disjuntor geral você tem um DR sendo utilizado para todos os circuitos aqui, né? Então aqui tem o barramento específico e tudo mais. O que acontece nesta situação, né? Se você instala um conjunto de DPS exatamente depois aqui desse DR, conjunto de DPS depois desse DR, e vai aqui para o barramento de proteção, se ocorrer um surto que vem aqui da rede, um surto de manobra de rede, ele vai passar pelo DPS aqui específico, vai passar pelo DR aqui específico. Se ele passa pelo DR aqui, esse DR tem que estar protegido contra surtos, na forma de onda 8/20, que é a corrente induzida. Então, nesse caso, ó, tá vendo? Então aqui a gente tem o disjuntor geral, aqui a gente tem o DR e o DPS depois do DR. Nesse caso, a NBR 5410 fala para se proteger este DR contra surtos. Aí você tem que trabalhar com DR tipo S. Então o DR tipo S é aquele DR que você protege especificamente, é um DR que se protege especificamente contra surtos, é um DR mais difícil de achar, que você encontra mais diretamente com fabricantes também, tá? Mas é um tipo de DR. O que a NBR 5410 trouxe para a gente? Um tipo, né? Aqui ela falou os dispositivos tipo S, conforme a IEC 6100821 ou a 6100921, constitui um exemplo de dispositivo DR que satisfaz tal requisito de imunidade. Ele é imune contra surtos, ele não é imune contra corrente contínua, que eu vou falar mais para frente. Ele é imune contra surtos,
né? Só que alguns fabricantes eles vão trazer isso não como um tipo de DR, mas como uma característica específica desse DR, ou seja, esse DR tem a característica de ser imune contra surtos, mas não deixa de ser um tipo de DR também, ou seja, é um DR que protege contra surtos, é um tipo de DR, e aí a 5410 traz para a gente esse DR como tipo S. Aqui eu trouxe o exemplo da Siemens, que ela chama de característica S, mas não deixa também de ser um tipo específico. E aí você vai ver até concorrentes de surto aí maiores do que a NBR 5410 pediu. Aqui ela pede 3Ka e aqui ó, possui também alta capacidade de aguentar surtos de tensão de 5Ka. Os fabricantes vão trazer até maiores aí correntes de surto para proteção específica deste DR. Eu quero que você entenda o seguinte: colocou um DR lá, ele está protegendo em relação ao AC, a corrente alternada, e ele suporta surtos elétricos. Entenda o tipo de DR como uma armadura, tá? O DR tipo AC, ele não tem nenhuma armadura contra corrente contínua e ele não tem nenhuma armadura contra surto. O DR tipo S, ele já tem a armadura contra surtos, mas não tem nenhuma armadura contra correntes contínuas. E aí a gente passa para a armadura para correntes contínuas, que são outros tipos de DR também, tá certo? Então a gente não pode deixar de citar o DR tipo S, que é citado no item 63526 da NBR 5410, que protege contra surtos, mas só nesse caso específico em que você coloca o DR, o DPS depois do DR, do jeito que eu mostrei aqui para vocês. Tá? E a gente começa a ter os tipos de DR. Eu vou falar primeiro do IDR ou DDR tipo AC. Por que IDR ou DDR? IDR é interruptor diferencial residual, tá? O DDR já é disjuntor diferencial residual. É aquele que tem a função de disjuntor também. Ele protege o cabo, além de proteger contra correntes diferenciais residuais, né? Então existe eles do tipo AC, que nem eu falei para vocês. Ele só vai detectar correntes residuais alternadas e nada mais. Ele não tem nenhum escudo, ele não tem nenhuma armadura, tá? E são normalmente utilizados em instalações elétricas residenciais, comerciais, prediais e também algumas industriais, né? Esse aqui é o DR que a gente conhece, ok? E a simbologia que você vai ver no corpo do DR é uma simbologia de corrente alternada, ou seja, ele está indicando que aquele DR protege contra correntes residuais alternadas e não tem nenhuma armadura contra nenhuma corrente contínua ou também contra nenhum surto, tá certo? E aí a gente chega nesse DR aqui, ou DDR tipo A. E DR ou DDR tipo A, aí ele já começa a ter armadura contra corrente contínua, tá? Lembrando que nenhum desses tem proteção de surto, né? O que tem proteção de surto é o tipo S. Aí a gente chega no tipo A. No tipo A, vou trazer as normas específicas aqui, a 61008-1, a 61009-1 também, tá? O que acontece com o DR tipo A? Ele já vai começar a detectar correntes residuais alternadas e contínuas pulsantes. Como assim, Moacir, correntes contínuas pulsantes? Aquelas correntes de fuga pulsantes que ocorrem por causa do funcionamento normal de um equipamento eletroeletrônico, tá? Então, quando você está numa edificação com uma alta quantidade de cargas eletrônicas e que nessa edificação você está usando o DR como proteção contra choque ou o DR como seccionamento automático, você tem que trabalhar aí especificamente com o DR tipo A, porque ele atua para correntes residuais contínuas pulsantes até 6 mA, tá certo? Então ele vai ter essa simbologia aqui, percebe? Ó, ele continua protegendo contra correntes residuais alternadas. Ele é aquele cara, só que com a armadura das correntes contínuas pulsantes, né? E aí, nesse caso, até 6 mA. Esse é o DR tipo A, é um DR mais novo aí no mercado. A gente tem também o DR tipo F. No DR tipo F, ele vai fazer a mesma coisa que o DR tipo A, só que ele vai trabalhar com correntes contínuas pulsantes, sobreposta à contínua lisa, é mais uma forma de onda de corrente contínua que ele suporta, até 10 mA. Então ele é mais sensível e também em correntes alternadas ele faz a mesma coisa, tá? Muito aplicado, ele está sendo bastante aplicado em indústrias com inversores de frequência variável, né? Esses inversores de frequência que jogam uma corrente contínua pulsante nesse estilo que ele protege, é bem trabalhado aí o IDR tipo F. Ele não tem DDR tipo F, percebe aqui que eu coloquei, ele não tem DDR tipo F. O tipo A ele já tem DDR, raríssimo de achar, mas ele já tem DDR, tá? O tipo F não, é só IDR especificamente, tá certo?
ele vai ter esta simbologia aqui, ó. Ele faz o que o DR tipo A faz, mas ele também tem uma nova forma de onda de corrente contínua, tá certo? Que é aquela forma de onda sobreposta à contínua lisa, né? Diversos equipamentos eletrônicos de diferentes modalidades utilizam o DR tipo F. Ele, inclusive, é um DR mais fácil de achar do que o DR tipo A. E ele faz a mesma coisa que o DR tipo A faz. Então, ele é mais fácil aí de você poder trabalhar, tá? E a gente tem também o DR tipo B. Olha a simbologia do DR tipo B aqui, ó. Ele faz o que o DR tipo A faz, mas ele tem mais formas de onda, né? Então, mesmas funções do DR tipo AC, ele também protege contra a corrente alternada. Pessoal, uma coisa muito importante, os tipos de DR, tipo A, tipo B, tipo F, são armaduras, já falei para vocês, eles continuam funcionando com o tipo AC, que é o mais importante nas instalações fixas. Continua protegendo contra choques elétricos, mas precisam da armadura contra correntes contínuas, porque estão num ambiente que tem muita pulsação de corrente contínua, né? Então, as mesmas funções do tipo AC, mesmas funções do tipo A e do tipo F, e ainda entende todos os outros tipos de corrente contínua que existem. Então, o DR tipo B, ele é o guerreiro mais forte. E o DR tipo B é o cara mais forte aí da situação, é o que tem a maior armadura, né? Mas não deixa de ser também o que é mais caro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ele não tem limitação de corrente de fuga, tranquilão, não tem limitação nenhuma de corrente de fuga. E ele trabalha com corrente alternada aí, até 2 kHz, né? Então, para o nosso 60 Hz aqui, ele atende perfeitamente, né? E ele é indicado para qualquer aplicação. Então, assim, tá em dúvida sobre qual DR usar? Usa o tipo B. Tem certeza que na sua edificação não tem uma carga de corrente de equipamento eletroeletrônico muito alta e muito discrepante? Pode trabalhar com o tipo A, ou pode trabalhar com o tipo F, mas o tipo B é o cara fera de todos, é o cara mais forte, é o cara que tem a maior armadura, porque ele faz todas as funções e ele protege contra todas as correntes contínuas que existem, tá certo? E muito importante, lembra que eu falei para vocês do efeito cegueira do DR? O que seria o efeito cegueira do DR? Se passa corrente contínua em um DR, né, muito provavelmente esse DR não funcionará mais se for num processo contínuo constante. Por quê? A corrente contínua afeta a sensibilidade do DR. Então, por isso, ele precisa ter armadura. Se você está num ambiente com corrente contínua constante, você tem que trabalhar com DR tipo A, tipo F ou tipo B. Só que aí é o seguinte, o IDR tipo B, ele não tem DDR também, ele protege contra o efeito cegueira, os outros não. Ou seja, se num DR tipo F, que ultrapassa 10 mA, esse DR está sujeito ao efeito cegueira e pode atrapalhar a corrente tipo AC desse DR específico, né? Então, o tipo B ele não afeta a sensibilidade AC do DR que ele está específico dele, né? Então, o tipo AC dele nunca vai ser danificado. Já o tipo F e o tipo A dependem dos ranges de corrente que eles trabalham. O tipo A trabalha até 6 mA, o tipo F trabalha até 10 mA. Tá? Importantíssimo isso. O efeito cegueira é causado pela corrente contínua e alguns desses DRs tipo A e tipo F podem ser danificados se ultrapassarem esses ranges de corrente deles. Agora, para o tipo B, isso não acontece. Por isso que o tipo B ele é o mais importante, tá? E o mais forte, especificamente. Vamos trabalhar com as escalas dos DRs. O tipo AC é o DR mais comum, que a gente está acostumado. O tipo A é aquele que trabalha com 6 mA até 6 mA aí de corrente residual pulsante. O tipo F é aquele que trabalha com até 10 mA de corrente residual pulsante. E o tipo B é aquele cara que trabalha com todos os tipos de corrente, não tem range específico de corrente contínua. Tá? Em relação a valores, ó, o tipo AC é aquele que você encontra na esquina, baratinho. O tipo A já é um pouquinho mais caro, o tipo F é mais caro ainda e o tipo B é muito mais caro. Importantíssimo aqui para situações de projetos elétricos, tá? DRs tipo A, F, B, característica S, que é o tipo S, não são facilmente encontrados em lojas de materiais elétricos. Na hora do projeto você vai ter que especificar o fabricante que vai ser trabalhado e aonde esse cliente tem que comprar isso. Então, muito projetista fala assim, ó, tem que usar o DR tipo F, tá, mas especifique
Compre o DR tipo F em tal. Especifique o fabricante, onde tem que ser comprado, qual que é o DR que você está especificando aí para esse cliente, tá certo? Eles não são aí DRs fáceis de achar, de encontrar. Alguns você tem até que importar, muito provavelmente o tipo B é muito mais difícil aí de encontrar, tá certo? Sempre projetar informando, pesquisando o melhor fabricante para indicação no seu projeto elétrico. Então esses foram os tipos de DR que você como projetista pode trabalhar no seu projeto elétrico. Os DRs são armaduras, tá? Os DRs tipo A, tipo B, tipo F são armaduras contra corrente contínua. O DR tipo S é uma armadura contra surto elétrico numa situação específica. Presta bastante atenção nesses itens. Se você estiver trabalhando em uma edificação que tem muita corrente contínua pulsante, muito equipamento eletroeletrônico, não deixe de pensar na utilização desses DRs. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui também, se inscrever no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha. Aqui tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!